Olá, estamos de volta com a nossa leitura meditativa contemplativa da Bhagavad Gita, como ele é, autorizado, na sucessão discipular autorizada, com seus significados, dados por sua divina graça Srila Prabhupada, e os versos, todos eles ditados pela Suprema Personalidade de Deus. E estamos no capítulo 6, capítulo 6, Dhyana Yoga. E hoje vamos dando sequência aqui ao nosso estudo, a nossa contemplação e o nosso direcionamento para que nossa alma possa aprender mais e possa estar em contato com a Suprema Personalidade de Deus através de ouvir, através de meditar, através de contemplar, através de estudar, através de colocar seus sentidos a serviço da Suprema Personalidade de Deus e assim obtermos a nossa evolução. Porque se continuarmos a viver do mesmo jeito, a fazer as mesmas coisas, estamos apenas sobrevivendo nesse mundo material. E não foi para isso que Deus, a Suprema Personalidade de Deus, criou a nossa alma. Ele criou a nossa alma para que a gente se recorde dele, se lembre dele, e nunca se esqueça dele, e que a gente seja grato por tudo que a gente recebe todos os dias, todas as horas, segundos e minutos de nossa vida, pois todas as dádivas que vêm em nossa direção são dádivas advindas do Supremo, da Suprema Personalidade de Deus. Então, Dhyana Yoga, a yoga de Deus, onde você vai controlar sua mente, onde você vai controlar seus sentidos, onde você vai colocando um sentido na sua vida, esse sentido majestoso, digno de você sentir e de ofertar todas as suas ações à Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, sem se apegar aos frutos do trabalho. Isso é muito importante. Não devemos nos apegar aos frutos do trabalho material. Eu faço? Não. Quem faz é Deus em mim. Eu sou o autor de todas as atividades materiais? Não. Deus é o executor em mim de todas as atividades materiais. Então, o resultado a mim não é dirigido e eu não adquiro essas qualidades de ser vangloriado, de ser, você é inteligente, você fez esse trabalho, você isso, aquilo outro, e aí seu ego vai se inflando e você vai se achando Deus, quando na realidade você é uma pequena alma serva de Deus. Então eu vou fazer minhas reverências. Om Gyana Timiranda Siá, Gyana Shana Shalakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao meu guru original, meu professor original, que é o próprio Senhor Krishna, que é o próprio Senhor Deus, e presto reverências a Srila Prabhupada, que traduziu todas essas escrituras sagradas para o inglês e do inglês para muitas línguas. Hoje o Bhagavad Gita é lido mundialmente. E é um livro sagrado onde nós devemos ter uma orientação sagrada de um mestre espiritual. Porque nosso mestre espiritual ele vai funcionar como professor e ele vai abrir os nossos olhos, iluminando os nossos olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental, pois ele próprio já alcançou esse conhecimento e ele está aqui a serviço das almas, dos devotos, dos discípulos que querem o mesmo que ele conseguiu adquirir durante esse tempo. Então, estamos no vamos hoje para o verso 20 e 23 e vamos falar, a Suprema Personalidade de Deus vai falar sobre o estado transcendental de Samadhi.
Então, ele fala, na etapa de perfeição chamada transe, ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades. A mente abstém-se por completo das atividades mentais, materiais pela prática do yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir sabor e regozijo no eu. Que eu é esse? No eu supremo. Neste sentido, no estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental e ilimitada, percebida através dos sentidos transcendentais. Neste caso, ele jamais se afasta da verdade. E, ao obter isso, vê que não há ganho maior, situando-se nesta posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Então, isso é um estágio, um degrau qualificatório da nossa perfeição em direção à Suprema Personalidade de Deus. Então, quando eu olho para dentro de mim e eu vejo que dentro de mim existe uma pequena alma, que sou eu, e uma grande alma, que é Deus, então nós dois juntos, unidos, nós vamos buscando esta união e dentro desse processo nós vamos buscando esse estado de, em meio às maiores dificuldades, nessa posição, ele não se abala. Então, vejamos neste princípio aqui, deste verso, que este estado é algo que nos dias de hoje está em extinção. E todo mundo se abala com qualquer coisa. A gente não confia. Porque se a gente confiasse em Deus, a gente não se abalaria. A gente não se preocuparia. A gente não queria controlar ou não quer controlar. Então, esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Essa perfeição chamada de samadhi. Que a mente abstém-se por completo das atividades mentais pela prática de união a Deus. Vamos ver aqui o que Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, nos diz. Pela prática de yoga é possível se desapegar aos poucos dos conceitos materiais. Este é o princípio de yoga, ao transe, ou samadhi, quando o yogi percebe a superalma através da mente e da inteligência transcendental, sem se deixar influenciar por falsas noções que identificam o eu com o eu supremo. A prática de yoga é mais ou menos baseada nos princípios do sistema de Pantaji, que foi outro sábio autorrealizado, que deixou várias instruções, yoga de Patanjali. Na Índia, a Índia é a mãe espiritual deste planeta Terra, a mãe onde lá se encontram as inúmeras religiões, filosofias, yoga, as metodologias de yoga e a Bhakti Yoga, que é a principal de todas, porque ela nos leva à devoção a Deus. Então, na Índia, todas as religiões convivem harmoniosamente, de certo. Mas como nós estamos no mundo material e nada é perfeito aqui neste mundo material, existem, claro, os conflitos que se pode ver de vez em quando, mas a Índia é chamada de mãe espiritual, porque lá você encontra todas as diversas escrituras que vão te levar ao conhecimento do teu Pai, que é Deus, que é o Supremo. E essa super-alma, ela está localizada no nosso coração, como a grande alma na pequena alma. Então, a partir do momento que você olha para dentro de você e sabe que dentro de você existe a grande alma e a pequena alma, que é Deus e eu e Deus, nesse momento que você consegue atingir esse estágio de união a Deus através do samadhi, você vai entender que você não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque Deus está no controle. Ele controla tudo e todos. Ele controla nós, ele controla nossos pensamentos. Nós é que somos descontrolados. Controla em que sentido? Porque ele é a testemunha. Ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que eu estou fazendo. Então, você pode enganar quem você quiser, materialmente falando. Você engana as almas condicionadas que somos nós, os seres humanos. Mas você não vai enganar Deus. Não adianta. Porque Deus, ele está aí na super-alma.
E ele anda com você de vidas em vidas e vidas, porque a partir do momento que você entra nesse corpo material, a superalma já está instalada no seu coração, testemunhando, observando, controlando, permitindo e desfrutando. São os 5 estágios. Observa, testemunha, controla, permite e desfruta. E aí, quando você sabe, você tem acesso a esta informação, o que você vai fazer? Você vai trabalhar seus sentidos e sua mente para estar em pleno samadhi, nesta união com Deus, para que você não fique atribulado e abalado em meio às maiores dificuldades. Isso no mundo material. Então, nesse processo de você entender que a grande alma está na pequena alma, os grandes sábios da Índia, eles escrevem de várias formas, de várias maneiras. E o ponto principal é levar o entendimento de que eu não sou o controlador e quem me controla é Deus. Nessa simplicidade, nesse sistema de yoga, né? O samadhi, ele é essa posição transcendental que nós podemos alcançar em consciência de Deus plenamente. Sabe o que é plenamente? Vamos botar aqui 100% pleno em Deus. Não é 99, nem 90, nem 50, nem 10%, como muitas vezes a gente vive aqui com pouquíssima consciência de Deus nesse processo. Enquanto não alcançar essa posição, nós, chamados aqui de yogi, pessoas que estão unidas a Deus, não seremos bem-sucedidos. Um yogi que se entrega ao sexo e à intoxicação é uma farsa. Não existe esse yogi. Nem mesmo aqueles yogis que se sentem atraídos pelas perfeições dos processos de yoga, que existem vários processos de yoga, não vão alcançar essa perfeição enquanto não chegarem a esse estado de samadhi, que é como se você pudesse ver um estágio elevadíssimo, numa escala elevadíssima de transcendência, de consciência, de nível espiritual, de consciência, de expansão de consciência, que poucos conseguem chegar. Srila Prabhupada, que faz o significado aqui do Bhagavad Gita como ele conseguiu chegar nesse estágio de samadhi, nesse estado de samadhi, onde ele estava pleno com o absoluto, para ele poder traduzir todos esses livros, muitos outros livros, não só a Bhagavad Gita. Ele tinha que estar em estado de perfeita união Deus-homem. Esse é o estado de samadhi. Um devoto consciente de Krishna está tão feliz em sua ocupação que não aspira a nenhuma outra felicidade. Nesta era de hipocrisia, esta era de Kali, esta era atual, existem muitos impedimentos à prática de yoga. Enquanto se tem um corpo material, faz-se necessário atender às exigências do corpo, cuidar bem do corpo. Foi falado ao yoga da alimentação, a yoga do sono, a yoga da divertir-se. Tudo aquilo que você coloca Deus como centro das suas atividades, você está em yoga. Então, comer, dormir, se defender e acasalar são atividades da exigência do corpo. Mas quem está em Bhakti Yoga puro, na yoga da devoção a Deus pura, ou em consciência de Cristo, não incita os sentidos enquanto atende às exigências do corpo. Ou seja, você vai estar sempre autocontrolado. Ele aceita as necessidades básicas da vida, tirando o melhor proveito de um mau negócio. Por quê? Porque é um mau negócio. Porque está aqui na Terra é um mau negócio. Há perigo a cada esquina, doença, pobreza e conflito. A sua felicidade não é eterna, é passageira e não dura. Você acha que as coisas materiais vão lhe fazer feliz e você haja a trabalhar e a meter a sua cabecinha nas coisas materiais e você continua vazio e infeliz. Então, isso é um mau negócio. A alma entrar neste corpo físico é um mau negócio. Mas você pode transformar isso em um bom negócio quando você transforma a sua vida em uma oferenda a Deus. Então, assim você vai gozar da felicidade em consciência de Krishna. Ele não se deixa afetar por incidentes ocasionais, como acidentes, doenças,
penúria e até mesmo a morte de um ente muito querido. Tudo isso faz parte do mundo material. Adoecer, passar por acidentes, você tem uma empresa e falência, penúria, e a morte, todo mundo morre. Meus pais já morreram, já se foram, nesses dias quem vai sou eu, e ver que isso é natural e não sofrer por isso. E agir em consciência de Cristo, estar sempre alerta para executar seus deveres em consciência de Deus, ou seja, em Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção a Deus. Os acidentes nunca os desviam de seu dever, como se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14. Ele suporta todas essas ocorrências incidentais que acontecem, vão acontecer sempre, porque sabe que elas vêm e vão, e não afetam os seus deveres. Desse modo, ele consegue a maior perfeição na prática de yoga. Então, quando a gente perde um ente querido, a gente chora. Com o tempo, a gente se acostuma, porque a gente se acostuma com tudo. E aí a gente se esquece dessa que já foi embora, vai se acostumando. O tempo, né, que é Deus. O tempo é Deus. E tudo que a gente faz neste mundo material, a gente olha para o relógio, olha para o calendário. Então, quem é o tempo? Deus, porque Deus criou o tempo, ele criou este mundo material. Então, Deus é o tempo. Então, com o tempo, a gente se esquece da morte de um ente querido. A gente pode se lembrar esporadicamente, mas a gente não vai ficar como ficava antes, apegado, chorando em desespero. Então, a gente tem que trabalhar essa consciência de Deus, porque quando chegar a hora da gente partir desse planeta, a gente vai partir sem se abalar com nada. Isso é complicado, mas não é impossível. Isso é um treino em consciência de Deus. Verso 24. É necessário ocupar-se na prática de yoga com determinação e fé, e não se desviar do caminho. Deve-se abandonar, sem exceção, todos os desejos materiais nascidos da especulação mental e, desse modo, controlar por meio da mente todos os sentidos por todos os lados. Então, você pode até pensar, poxa vida, todo verso, a Suprema Personalidade de Deus, ele fala, ele está o tempo todo, né? O tempo todo dizendo assim, poxa vida, tem que controlar esses sentidos, não é isso? Sim, porque quando você controla seus sentidos, tudo faz sentido na sua vida. Obrigada, Krishna, que veio agora essa expressão. Quando controlamos os nossos sentidos, tudo faz sentido. Por quê? Porque a gente fica equânime. E quando a gente fica equânime, tudo ao nosso redor fica quase que equânime. Não vai ficar 100% equânime, porque aqui não é o mundo do equilíbrio, aqui é o mundo do desequilíbrio. E você tem que sair desse desequilíbrio para esse equilíbrio. Então, você vai trabalhando esses desejos, você vai trabalhando a sua mente, você vai trabalhando os seus sentidos e sendo autocontrolado. Isso chama-se Dhyana Yoga, capítulo 6, verso 24, a prática da yoga com determinação. Não é eu fazer hoje, hoje eu vou ouvir a Bhagavad Gita e depois não quero mais não. Entendeu? Deixa para lá a Bhagavad Gita. Deixa para lá essa Bhagavad Gita, eu não quero escutar mais não, porque eu estou com preguiça, né? Perdão aqui que eu estou ajeitando aqui o microfone. Eu estou com preguiça, eu não quero saber mais não, e tá tudo bem, paz e amor, entendeu? Mas quem perde é você. Com muito entusiasmo, perseverança e determinação, pode-se executar com êxito o processo de Bhakti Yoga. Bhakti, devoção, e Yoga, união. Seguindo na associação dos devotos os deveres prescritos e ocupando-se por completo em atividades caracterizadas pela bondade. Estão fazendo tudo na bondade. O praticante de yoga precisa ser determinado e sem desviar-se. Mas se você não é determinado, você faz hoje, amanhã você não faz, você diz que quer ouvir a Bhagavad Gita, aí manda replica o seu estudo, no caso, quem estuda comigo, né? Aí manda um, diz que mais tarde vai mandar outro, não manda nenhum. É muito engraçado a mente da pessoa. A mente da gente é uma mente impura. Perdão eu falar assim.
Porque a gente não tem cabeça para ter determinação com as coisas de Deus. A gente quer se determinar em dirigir o dia todo para ganhar o pão nosso cada dia. Isso para quem dirige Uber, um exemplo, né? Para quem tem seu salário no mês já prontinho ali, esperando chegar o dia 30, você não pode faltar seu trabalho, você tem que ter responsabilidade. Então, sua cabeça está fixa nessa responsabilidade material. Mas ele deve estar seguro do sucesso final e seguir este curso com muita perseverança. Não se desencorajando se houver alguma demora em atingir o sucesso. O sucesso é garantido para o praticante que persevera. Então, todo aquele que persevera consegue. Todo aquele que luta contra as más influências persevera. Mas aquele que diz, eu vou fazer, eu vou mandar, eu vou estudar, e você persevera. Eu tô com preguiça, eu vou lá ouvir Bhagavad Gita, ficar ouvindo 20, 25 minutos num livro que eu não sei nem o que é, umas coisas que eu não sei nem o que é, não entendo, né? Muita gente pode pensar nisso. Mas aí você começa a escutar. E eu tenho um exemplo na minha vida de uma pessoa que já escuta há mais de ano comigo. E ela persevera, então essa pessoa persevera porque ela sabe que é bom para ela, para a alma dela. Mas a outra que diz, não, eu vou fazer, não, eu quero, eu vou mandar e não manda, problema de quem não faz. Os desafios estão aí para que a gente possa se desafiar, mas a gente só quer se desafiar nas coisas materiais, se desafiar a trabalhar não sei quantas horas para conseguir comprar um carro novo. Então, a gente vê vários exemplos que eu poderia citar aqui, mas essa prática de yoga com determinação é isso. Quanto mais você se determina, quanto mais você busca essa yoga, essa bhakti yoga em consciência de Deus, mais você vai buscar essa determinação. Por exemplo, eu venho, abre parênteses, me determinando há quase 3 anos. Então, hoje eu vejo que na minha vida, muitas coisas mudaram para melhor. Principalmente a paz na minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha paz. Não é que eu esteja no zen. Não estou em samadhi, como se foi falado. Mas eu estou em busca desse samadhi, porque é importante. Eu sou uma alma, eu não sou um corpo, então toda alma deve buscar esse samadhi. Esse samadhi é esse estado de plena união, Deus e homem, vendo Deus no seu coração, ouvindo Deus no seu coração, seguindo as regras que essa intuição fala, faça isso, não faça aquilo, não está na hora. Você escuta, não, você está ali dirigindo no trânsito, com sua cabeça ali absorta no trânsito. Você vai ouvir a intuição falar com você? Raramente. Verso 25 para terminar. Aos poucos, passo a passo, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência, alimentada pela convicção plena. Assim, a mente deve fixar-se no eu apenas e não pensar em nada mais. Esse eu é quem? Deus. É o eu superior, então o eu supremo, o eu superior que é a alma, que sou eu sou o eu supremo, aliás, eu sou o eu superior, em busca do eu supremo, que é a suprema personalidade de Deus. E o eu inferior é meu corpo, que me atrapalha o tempo todo, junto com minha mente, meus sentidos e meu falso ego. Criticando, julgando, comparando e analisando todo dia, toda hora. Prestem atenção a vocês. Busquem a bondade para levar ao conhecimento de Deus. E quem quer se elevar, se eleva. Quem quer ficar estacionado, fica. E Deus, tá nem aí. Se você se esforça, Deus se esforça. Se você dá 2 passos em direção a Deus, Deus dá 10 em direção a você. Porque o que mais Deus quer é resgatar a sua alma de volta ao Supremo. Tirar você aqui desse cativeiro material cheio de doença, pobreza e conflito e levar você de volta para o reino dele, como se fala tanto nas religiões. Por meio da convicção e da inteligência, deve-se aos poucos cessar as atividades dos sentidos. Isto chama-se prata e ahara, a mente sendo controlada pela convicção, pela meditação e cessação dos sentidos, situando em transe ou samadhi, ou seja, eu sei que aquilo não é bom para mim, mas aí fica um bocado de coisa dizendo vá, 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 vá. Aí vem uns amigos e fica vá, 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 e você diz, não vou, por quê? Porque isso não é bom para mim. E aí você é criticado, julgado, analisado,
e você não se importa, porque você tem que fazer para Deus e não para as almas condicionadas. Eu vou lá estar seguindo uma alma condicionada? Não posso seguir almas condicionadas. Eu tenho que seguir as escrituras sagradas, que é o próprio Supremo falando, que é a própria alma autorrealizada de Srila Prabhupada falando, porque é para o meu bem-estar, porque eu não sou um corpo, eu tenho que buscar as orientações para a minha alma, e a Bhagavad Gita é a ciência suprema da alma. Então, eu estou no caminho certo, caindo, me levantando, com obstáculos, mas caminhando, dando passos com consciência. Isso é bom para mim, eu quero. Isso não é bom para mim, eu, rejeito. E aí eu vou buscando esse estado de autocontrole mental, autocontrole dos sentidos, autocontrole da mente, junto com minha inteligência. Isso é bom para mim? Mas para que eu saiba se isso é bom ou não para mim, eu tenho que saber discernir. Discernimento é algo importantíssimo nas nossas vidas. E isso chama-se pratyahara, quando você cessa os sentidos, se situi samadhi, e nesse processo o yogi, que sou eu, não corre nenhum risco de ocupar-se na concepção de vida material. Embora eu me envolva com a matéria enquanto tiver um corpo material que é o normal, ele não deve pensar em gozo dos sentidos, eu devo pensar em quem? Em Deus. Mas isso é muito careta. Careta é quem pensa assim. Limitado é quem pensa assim. Porque vai olhar a vida das pessoas que criticam os outros, que estão em busca de Deus. Como é que elas estão muito, muito, muito pior do que aquela que não busca Deus. É só você fazer a pesquisa. Não se deve pensar em nenhuma gratificação diferente do prazer do eu supremo, que é o eu supremo, que é Deus, o próprio supremo, a verdade absoluta. Alcança-se facilmente tal estado pela prática direta da consciência de Krishna, porque pouco a pouco eu vou tendo consciência de Deus e eu vou, passo a passo, buscando essa consciência de Deus, eu vou buscando essa consciência de Deus, e nessa consciência de Deus eu vou expandindo, me libertando, me autocontrolando em yoga, em união a Deus. Meu eu superior em busca do eu supremo e controlando o meu eu inferior. Quem é que faz isso nos dias de hoje? Poucos. Muitos são chamados e poucos escolhidos, já diz nosso mestre querido Jesus. Com gratidão, eu encerro mais um dia da leitura meditativa contemplativa da ciência sagrada da alma, Bhagavad Gita, como ele é. Gratidão.